Fala, gás nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Muito bem-vindo à nossa aula sobre deslocamento de equilíbrio químico. Gás nobre, nas nossas aulas anteriores, nós vimos que reações reversíveis em sistemas fechados a uma dada temperatura atingem um estado que chamamos de equilíbrio químico. E que esse estado de equilíbrio químico será mantido enquanto a gente não alterar algumas condições desse sistema. Nessa aula, nós vamos estudar quais são as condições que podem alterar um equilíbrio químico e como tais condições podem alterá-los. São 3 as condições que podem alterar um equilíbrio: concentração, pressão e temperatura. Quando nós modificamos alguma dessas condições, o nosso equilíbrio vai se deslocar até atingir um novo equilíbrio químico. Esse deslocamento foi explicado pelo francês Le Chatelier. Por isso, deslocamento de equilíbrio também é conhecido como princípio de Le Chatelier. E ele disse o seguinte: quando um sistema em equilíbrio químico é perturbado, há o deslocamento do equilíbrio no sentido de anular, pelo menos parcialmente, o efeito da perturbação. Para a gente entender melhor o que ele quis dizer, vamos começar estudando o primeiro fator que pode alterar um equilíbrio químico, a concentração. Vem comigo. Aqui, imagine que nós temos um equilíbrio envolvendo essa reação que está aqui no quadro. Então eu tenho gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio, formando gás amônia. Como está em equilíbrio, eu tenho aqui velocidades iguais e a concentração de todo mundo constante. Usando a concentração, a primeira maneira que eu consigo deslocar esse equilíbrio é aumentando a concentração de algum desses participantes. Vamos começar aqui pelo gás nitrogênio. Eu vou adicionar a esse sistema em equilíbrio mais gás nitrogênio. No exato momento que eu faço isso, nós perturbamos esse equilíbrio, ou seja, a velocidade da reação direta deixa de ser igual à velocidade da reação inversa. E essa situação inicial de equilíbrio deixa de existir. Agora, voltemos ao que o nosso amigo Le Chatelier disse. Quando o sistema em equilíbrio químico é perturbado, olha só, nós perturbamos esse equilíbrio adicionando mais gás nitrogênio. Há o deslocamento do equilíbrio no sentido de anular, pelo menos parcialmente, o efeito da perturbação. Resumindo, o nosso equilíbrio químico vai se deslocar ou para os produtos ou para os reagentes a fim de anular o efeito da perturbação. E qual foi a perturbação que nós trouxemos para esse sistema? O aumento da concentração do gás nitrogênio? Então, como que nós anulamos esse aumento? Acabando com esse excesso de gás nitrogênio que nós colocamos aqui dentro. E como a reação pode acabar com esse excesso de gás nitrogênio? Ora, produzindo mais amônia. Pois para fazer amônia tem que gastar o quê? Nitrogênio. Ou seja, o nosso equilíbrio vai se deslocar para a direita no sentido da formação dos produtos. Ou seja, a velocidade direta vai aumentar muito mais do que a inversa, para conseguir consumir pelo menos parte desse nitrogênio em excesso que está aqui, que eu coloquei aqui dentro. E isso vai acontecer até que nós tenhamos um novo equilíbrio químico. Dá uma olhada nesse gráfico que eu coloquei aqui, ó. Nós temos, concentrações constantes de reagente e produto. Então aqui nós temos uma situação de equilíbrio. Em um determinado momento eu vim, e fiz uma adição de reagente, adicionei reagente. Por isso que a concentração que estava constante agora aumentou. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu perturbei o meu equilíbrio. Olha só, aqui estava constante, aí eu adicionei reagente, perturbei meu equilíbrio. Agora essas velocidades aqui deixam de ser iguais e a minha reação vai tentar minimizar o efeito dessa perturbação, que foi a adição de reagente. Então vai começar o quê? A produzir mais produto
para consumir esse reagente que eu coloquei, ó. Então começa a consumir, começa a formar mais produto, até o quê? Atingir uma nova situação de equilíbrio. Aqui passou a ser constante, aqui nós temos um outro equilíbrio, ok? Olha só que interessante, esse equilíbrio aqui, ele é diferente desse equilíbrio que eu tenho aqui. Olha as concentrações que eu tinha nesse primeiro equilíbrio. Aí eu vim, perturbei, ele vai tentar minimizar essa perturbação e vai formar um novo equilíbrio. Aqui a gente tem uma outra situação de equilíbrio que é diferente dessa situação inicial. Entendido? Então, vamos continuar aqui com a nossa brincadeira. Olha só. Agora, nós vamos aumentar a quantidade de hidrogênio. Vamos adicionar gás hidrogênio a esse equilíbrio. Quando eu faço isso, o nosso equilíbrio também vai se deslocar para a direita, no sentido de formação dos produtos. Porque fazendo isso, a gente consegue consumir o excesso de gás hidrogênio que eu coloquei aqui, certo? Agora, e se a gente adicionar amônia? O que você acha que vai acontecer? Ó, o nosso sistema vai dar um jeito de anular essa perturbação. E como ele pode fazer isso agora? Deslocando-se para a esquerda, deslocando-se no sentido de formação dos reagentes. Ou seja, a velocidade inversa agora vai aumentar muito mais do que a direta a fim de consumir esse excesso de amônia que eu coloquei aqui, até atingir um novo equilíbrio químico. E olha só que legal, ó, eu aumentei nitrogênio, foi para a direita. Aumentei hidrogênio, foi para a direita. Agora, eu aumentei amônia, foi para a esquerda. Então, nós podemos concluir que se nós aumentamos a concentração dos participantes, o equilíbrio vai sempre se deslocar para o lado oposto, ok? Então, ó, aumenta a concentração, desloca-se para o lado oposto, ok? Então, aumentou a concentração, vai para o lado oposto. Aumentei nitrogênio, vai para cá. Aumentei hidrogênio, vai para cá. Aumentei amônia, vai para cá. Então, aumentou a concentração, desloca-se para o lado oposto. Combinado? Entendido? Pronto. Então, a primeira maneira que nós alteramos o equilíbrio químico foi aumentando a quantidade de um dos participantes. Mas e se agora a gente fizer o contrário? Em vez de aumentar, eu vou diminuir a concentração dos participantes. Bora dar uma olhada? Vem comigo. Vamos começar diminuindo a concentração do gás nitrogênio. Olha só, diminuir a quantidade de gás nitrogênio que tinha no equilíbrio. Como nós sabemos, o nosso equilíbrio vai se deslocar a fim de anular essa perturbação. E se agora eu estou tirando o nitrogênio, como eu posso minimizar isso? Ora, produzindo mais nitrogênio para repor o que eu tirei, não é verdade? E como que eu produzo mais nitrogênio? Deslocando o meu equilíbrio para a esquerda, no sentido da formação dos reagentes. Então, meu equilíbrio vem para cá para repor o nitrogênio que eu tirei. E se eu tirar o hidrogênio? A mesma coisa. Para minimizar esse distúrbio, a nossa reação vai se deslocar para a esquerda para repor o hidrogênio que eu tirei. E por último, e se eu retirar a amônia? Ora, a minha reação também vai querer minimizar essa perda. Mas como que ela vai fazer isso agora? Deslocando-se para a direita, no sentido de formação dos produtos para repor pelo menos parte da amônia que foi retirada. Então olha só que interessante, né? Eu tirei hidrogênio, o equilíbrio veio para a esquerda. Eu tirei nitrogênio, o equilíbrio veio para a esquerda. Eu tirei amônia, o equilíbrio veio para a direita. Então, nós podemos concluir que quando nós diminuímos a concentração, o equilíbrio desloca-se para o mesmo lado, ok? O equilíbrio se desloca para o mesmo lado. Tranquilo? Combinado? Portanto, para encerrar as concentrações, quando nós aumentamos a concentração de um dos participantes, o equilíbrio se desloca para o lado oposto para consumir aquilo que a gente colocou. Quando a gente diminui a concentração de um dos participantes, o equilíbrio se desloca para o mesmo lado para repor aquilo que a gente tirou, ok?
Agora, eu preciso aqui fazer duas observações bem rápidas. A primeira é o seguinte: a variação da concentração de participantes no estado sólido não desloca o equilíbrio, pois o sólido tem concentração constante e não depende da sua quantidade. Então, não interessa. Imagina esse equilíbrio aqui. Se eu vim e aumentar a quantidade de sulfato de bário, como ele está no estado sólido, ele não vai deslocar o equilíbrio. Se eu diminuir, como ele está no estado sólido, também não vai deslocar equilíbrio. Agora, se eu mexer aqui, desloca, né? Porque aqui eu tenho aquoso, aqui eu tenho aquoso. Beleza? Agora, participante no estado sólido, mexer na concentração dele não vai deslocar equilíbrio. Combinado? Segunda observação: com a variação da concentração, o equilíbrio se desloca, né? Então, variei a concentração, o meu equilíbrio vai se deslocar. Porém, o Kc, que é a nossa constante de equilíbrio, permanece a mesma. Ele não tem o seu valor alterado, ok? Então eu posso deslocar o equilíbrio aqui mexendo na concentração, mas o valor do Kc vai continuar o mesmo. Tranquilo? Então com isso nós encerramos aqui a concentração. Fechou? Gás nobre, o próximo fator que altera equilíbrio é a pressão. E nós podemos fazer isso aumentando ou diminuindo a pressão dos nossos sistemas, ok? Mas antes da gente começar, aqui vai mais uma observação importante. Como a variação de pressão tem pouco efeito sobre sólidos e líquidos, a pressão vai deslocar apenas equilíbrios que tiverem participantes no estado gasoso, ok? Então a gente tem que ter substância no estado gasoso para sofrer o efeito da pressão, combinado? Então, vamos continuar aqui com o nosso exemplo de formação da amônia. Aqui está todo mundo no estado gasoso. E se você bem se lembra, lá da nossa aula de leis volumétricas, nós temos que os coeficientes estequiométricos trazem para a gente a proporção em volume que os gases reagem entre si. Então, nós temos aqui nessa reação que um volume de gás nitrogênio reage com 3 volumes de gás hidrogênio, formando 2 volumes de gás amônia. E como nós sabemos também, o volume em uma reação não se conserva necessariamente, apenas a massa. A massa sempre se conserva. Mas numa reação, nós podemos ter expansão ou compressão de um volume. Nesse caso aqui, nós notamos uma compreensão do volume. Os reagentes ocupam no total, se a gente somar, 4 volumes. Então, enquanto eles estão na forma de reagente, eles ocupam 4 volumes, enquanto a amônia ocupa apenas 2 volumes, ok? Dito isso, vamos começar aumentando a pressão do nosso sistema. Quando nós fazemos isso, esse equilíbrio inicial deixa de existir e as nossas reações passam a se deslocar a fim de minimizar esse efeito externo, que no nosso caso aqui foi o aumento da pressão, correto? Agora, se eu estou aumentando a pressão, você concorda comigo que eu estou comprimindo esses gases? Que eu estou diminuindo o volume? Que eu estou deixando eles cada vez mais apertadinhos? Então, se eu tenho agora um sistema mais apertadinho e uma reação em que os reagentes ocupam 4 volumes e os produtos ocupam apenas 2, para que lado você acha que esse equilíbrio vai se deslocar a fim de minimizar esse aumento de pressão? Ora, vai se deslocar para o sentido que tiver menor volume, porque dessa maneira eles vão ocupar um menor espaço e vão sentir menos esse efeito do aumento da pressão. Não é verdade? Se eu tenho um negócio apertadinho, o que é mais fácil da gente ter lá dentro? Algo grande que ocupa muito espaço ou algo pequeno que ocupa pouco espaço? Algo pequeno. É a mesma coisa nesse caso aqui. Olha, a nossa reação vai se deslocar para a direita no sentido de produzir mais produtos, porque quanto mais produto eu tiver, melhor, porque é menor o espaço que o meu sistema vai ocupar. Ok? E se eu fizer o contrário? Agora eu vou diminuir a pressão. Agora eu estou aumentando o volume desse sistema. Eu estou dando mais espaço para todo mundo que está lá dentro. Ora, para minimizar esse efeito, da diminuição da pressão, a nossa reação vai se deslocar para o sentido de maior volume. Porque se agora eu tenho mais espaço,
Quanto maior eu for, quanto mais espaço eu ocupar, mais eu consigo minimizar esse distúrbio. Ok? Então, portanto, nós podemos resumir a pressão dessa maneira assim, ó. Se eu aumento a pressão, né? Eu desloco para o sentido de menor volume. Se eu diminuo a pressão, eu desloco para o sentido de maior volume. Combinado? Gás nobre, agora eu quero resolver mais esses dois exemplos aqui com você. Só que antes de fazer isso, eu tenho uma observação importante também sobre a pressão. Algumas questões podem te perguntar se a adição de um gás inerte em um sistema em equilíbrio pode deslocar o equilíbrio. Ó, o que é um gás inerte? É um gás que não reage com ninguém, é um gás que não vai reagir com ninguém. Por exemplo, um gás nobre. Se eu jogo hélio aqui dentro, vamos supor que eu vou jogar hélio aqui dentro. O hélio não vai reagir com ninguém aqui dentro. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a pressão, porque eu estou jogando mais gás aqui dentro. Só que eu aumento a pressão de todo o sistema. Como eu estou aumentando a pressão de todo o sistema, eu não vou deslocar o equilíbrio, ok? Então, a adição de gás inerte não desloca equilíbrio. Combinado? Então vamos lá. Vamos fazer aqui essas duas questões que eu deixei. Ó, aqui eu tenho carbonato de cálcio formando óxido de cálcio e CO2. Ora, eu quero variar a pressão. Pressão, eu só analiso componentes no estado gasoso. Quem está no estado gasoso aqui, ó? Só o CO2, aqui é sólido, aqui é sólido. Então, desse lado de cá eu tenho um volume e daqui eu tenho zero volume, não tem ninguém no estado sólido aqui. Então, o que vai acontecer? Se eu aumentar a pressão, quando eu aumento a pressão, eu desloco para o menor volume. Qual que é o menor volume? Esse daqui, ó. Então, se eu aumentar a pressão, nessa reação eu desloco para a esquerda, eu desloco para os reagentes. E se eu diminuir a pressão? Diminuindo a pressão, não desloco para o sentido de maior volume. Então, nesse caso aqui, o maior volume é esse 1. Então, eu vou deslocar para os produtos, eu vou deslocar para a direita. Entendido? Agora, vamos dar uma olhada nessa daqui, ó. Tá todo mundo no estado gasoso, maravilha. Eu tenho um volume. Então, no total, eu tenho aqui nos reagentes 2 volumes. E aqui nos produtos, eu também tenho o quê? 2 volumes. Olha só, eu tenho a mesma quantidade de volume nos reagentes e a mesma quantidade de volume nos produtos. O que vai acontecer se eu aumentar a pressão? Nada. O que vai acontecer se eu diminuir a pressão? Nada. Por quê? Porque os volumes são iguais. Vai deslocar para onde? Eu tenho o mesmo volume aqui, o mesmo volume aqui. Então, se acontecer de eu ter o mesmo volume dos dois lados, a pressão não vai deslocar o meu equilíbrio. Entendido? Compreendeu tudinho, gás nobre? Beleza? Agora, o nosso último fator que pode alterar um equilíbrio é a temperatura. Por isso, eu adicionei mais uma informação aqui na nossa reação que até então a gente não tinha, que é o ΔH, a variação de entalpia dessa reação. E aqui eu já tenho uma pergunta para você. Se essa é uma reação reversível, esse ΔH é de qual reação? Isso, sempre da reação direta, ok? Então vamos lá. Analisando o ΔH, ele é negativo. ΔH negativo quer dizer que essa é uma reação exotérmica. Então, reação direta exotérmica. Se a direta é exotérmica, a inversa vai ser o contrário, vai ser endotérmica. Combinado? Então, no caso da amônia, nós temos isso aqui que está no quadro. Vamos começar aumentando a temperatura desse sistema? Se nós aumentamos a temperatura do nosso sistema, nós já sabemos que o equilíbrio vai tentar minimizar o efeito dessa perturbação. E como ele pode fazer isso? Consumindo, absorvendo pelo menos parte dessa temperatura extra que a gente jogou lá dentro. E o que é uma reação endotérmica? Não é uma reação que absorve calor? Então, se eu aumento a temperatura, o meu equilíbrio vai se deslocar para o lado endotérmico. Porque se ele faz isso, ele absorve calor. Ele vai absorver parte da temperatura, da energia, do calor que eu forneci para o nosso equilíbrio, minimizando o efeito externo. Muito louco, né? Então, ó, se eu aumento a temperatura, nós deslocamos para o lado endotérmico,
que nesse caso aqui é o lado esquerdo, é o lado dos nossos reagentes. E se eu diminuir a temperatura do sistema? Vou lá e diminuo a temperatura. A minha reação vai tentar repor esse calor que foi perdido. Mas como? Ora, reação exotérmica. Não são reações que liberam calor? Então, se o nosso equilíbrio se deslocar para o lado exotérmico, que nesse caso é o lado dos produtos, nós vamos acabar liberando mais calor e dessa maneira minimizando esse efeito externo que foi diminuir a temperatura. Entendido? Faz muito sentido. Você não precisa decorar. Você sabe por que as coisas são como elas são. Então aqui, ó, resumindo, se eu aumento a temperatura, o equilíbrio se desloca para o lado endotérmico, para absorver parte desse calor que foi fornecido. Se eu diminuo a temperatura, o meu equilíbrio se desloca para o lado exotérmico, para repor parte desse calor que foi perdido. Beleza? Entendeu? Agora, antes da gente resolver mais esse exemplo aqui, eu tenho uma observação importante sobre a temperatura. Temperatura é o único fator que, além de deslocar o equilíbrio, também altera o valor numérico do Kc, da constante de equilíbrio. Então, ó, pressão e concentração deslocam equilíbrio, mas não muda o valor do Kc. E a temperatura desloca o equilíbrio e também muda o valor do Kc, certo? Então, deixa eu fazer esse exemplo aqui com vocês. Ó, a primeira coisa que nós temos que fazer é olhar para o ΔH para a gente estabelecer quem é o quê, certo? Esse ΔH é positivo. ΔH positivo significa reação endotérmica. Então, nós temos que nesse sentido aqui a nossa reação endotérmica, a nossa reação direta, e a nossa reação inversa vai ser o quê? Exotérmica. Então, o que vai acontecer se eu aumentar a temperatura? Se eu aumentar a temperatura, eu vou tentar minimizar esse aumento de calor. Como que eu faço isso? Absorvendo parte dele. Absorvendo é o sentido endotérmico. Então, nesse caso aqui, se eu aumento a temperatura, nós vamos deslocar a nossa reação para o lado dos produtos. Ó, produtos. Eu vou vir para cá, para direita. Ó, nesse caso aqui, o lado endotérmico era qual? Era o lado dos reagentes, ó. Ia deslocar para esquerda, ok? Então a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente fala de temperatura, a gente tem que primeiro analisar quem que é o lado endo, quem que é o lado exo, antes da gente falar se vai para direita ou vai para esquerda, porque a gente pode ter situações diferentes. Olha só isso aqui, ó. Tranquilo? Então, pronto, aumentei a temperatura, agora vamos fazer o segundo, que é diminuir a temperatura. A minha reação vai tentar repor parte desse calor que ela perdeu. Como que ela faz isso? Liberando calor. Que tipo de reação libera calor? Exotérmica. Então, se eu diminuo a temperatura, a minha reação vai se deslocar para o sentido exotérmico. Nesse caso, para o sentido dos reagentes, para o nosso lado esquerdo. E aqui nesse outro caso era diferente, né? Na amônia, a gente tinha que deslocar para o quê? Para a direita, para produzir mais amônia. Então, a gente tem que analisar o ΔH antes de falar se vai para a direita ou para a esquerda, para reagente ou para produto. Belezinha, Gás Nobre? Entendido? Gás Nobre, para encerrar essa aula fenomenal, falta uma última coisa, bem simples, mas que muita gente confunde. O que vai acontecer com o nosso equilíbrio se eu jogar um catalisador aqui dentro? Isso mesmo, nadinha de nada. Catalisador não desloca equilíbrio. Se você bem se lembra, catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade da reação. Só que no equilíbrio, ele aumenta a velocidade tanto da reação direta quanto da reação inversa. Então, no final das contas, não perturba o nosso equilíbrio. No máximo, como as reações estarão mais rápidas, o que pode acontecer são essas reações atingirem o equilíbrio também de forma mais rápida, ok? Portanto, atenção, catalisador não desloca equilíbrio. Combinado? Certinho? Entendido? Com isso, nós encerramos mais uma maravilhosa aula de Química. Espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e reage!